Conheça agora os 7 animais mais estranhos do mundo que você nunca viu. Eles são muito diferentes dos bichinhos que a gente tem em casa ou vê nos zoológicos. As criações da natureza são realmente muito especiais. Se você está acostumado a ver cachorrinhos, golfinhos e gatinhos fofinhos na internet, com certeza você vai se impressionar ao ver este vídeo. Isso porque selecionamos em uma só lista 7 de alguns dos animais mais estranhos que você não sabia que existia. Você quer conhecer? Então solta a vinheta. Em primeiro lugar está a salamandra axolotl. Ele é conhecido como um monstro aquático e mais parece personagem de desenho animado. Ele tem origem asteca e, conforme especialistas, ela se desenvolve na fase de larva e depois adquire características terrestres, embora viva em ambiente aquático. Além de monstro aquático, uma das alcunhas mais famosas para os axolotes é peixe que anda, mas saiba que esses bichinhos pertencem a uma classe diferente à dos anfíbios. Um axoloto adulto pode medir de 15 a 45 centímetros, embora o comprimento mais comum seja 23 centímetros, e seja raro encontrar uma espécie com mais de 30 centímetros na natureza. Eles se alimentam de girinos e pequenos invertebrados, como insetos, crustáceos e minhocas. Os axolotes são muito usados em laboratório devido à sua capacidade de regeneração. O animal pode se regenerar tanto que, no caso de perder um de seus membros ou a sua cauda, consegue criar um novo complemento novo. Infelizmente, poucos exemplares são encontrados na natureza. A captura para o comércio legal e alimentação, juntamente com a perda de habitat, são fatores que contribuíram para que se apresentasse segundo a IUCN, que significa União Internacional para a Conservação da Natureza, com status de conservação criticamente em perigo. Em segundo lugar está a rã do Titicaca. Ameaçada de extinção por causa da poluição da mineração e também por seu uso na medicina tradicional, a rã do Titicaca, também conhecido como a rã escroto, é o maior anfíbio aquático do mundo e vive no lago do Titicaca, na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Encontrada nas montanhas dos Andes, a rã do Titicaca com certeza é um dos animais mais estranhos que você nunca imaginou que existisse. É conhecida pelo hábito aquático e por sua quantidade excessiva de pele. Este excesso de pele é usado para ajudar a rã a respirar na alta altitude de que reside. E de acordo com relatos de alguns pesquisadores, esses animais fazem flexões no fundo do lago para criar perturbações na água e aumentar o fluxo de oxigênio. Esse sapo é tão difícil de se ver na natureza que os pesquisadores precisam de um barco e de mergulhadores profissionais para mergulhar fundo à sua procura. Os Tematóbios cúleos, nome científico da rã escroto, são grandes. Seus corpos por si só podem medir até 15 centímetros. No princípio dos anos 70, uma expedição conduzida por Jacques Cousteau reportou rãs com até 50 centímetros de comprimento e pesando 1 quilograma, fazendo destas rãs as maiores do mundo. Curiosamente, a rã do Titicaca já foi eleita como um dos animais mais feios do planeta em uma votação popular realizada pela Sociedade para a Preservação dos Animais Feios na Inglaterra, ocorrido em 2013 e apresentada no Festival Britânico de Ciência em Newcastle. Em terceiro lugar está o macaco narigudo. Típicos da ilha de Bornéu,
Esses macacos são considerados pelo habitante do lugar como uma espécie de ser místico, com missão de iluminar os caminhos da humanidade. Os macacos narigudo passam bastante parte do tempo em árvores e, por vezes, no solo à procura de alimento. Bem grande, o macaco narigudo mede entre 60 e 76 centímetros e pesa entre 7 e 22 quilos. Os machos são bem maiores e mais pesados do que as fêmeas. Seu habitat está sempre em torno de rios, pântanos e mangues. Seu nome popular deriva do fato dos machos possuírem um nariz longo e flexível. Seu nariz emite um som, o qual também atrai as fêmeas na época de acasalamento. O formato do nariz amplifica o eco, porém apenas os machos apresentam o nariz saliente. Para este macaco, um nariz maior significa uma vida sexualmente melhor. Narizes maiores também alteram o canto de acasalamento dos machos para sinalizar as suas atratividades visuais. Quanto maior for o nariz de um macaco narigudo, maior será a possibilidade de ele ter um grande harém com várias fêmeas. No entanto, machos com características faciais mais delicadas geralmente vivem em grupos de solteiros. Os macacos narigudos correm o risco de extinção e o maior nariz observado até hoje pelo estudo tinha cerca de 10,6 centímetros de comprimento. Em quarto lugar está o peixe-ciego menor, considerado um dos mamíferos mais raros e extraordinários que habitam o planeta atual. Eles são considerados um dos menores tatus existentes e também o único mamífero subterrâneo da América do Sul. O peixe-ciego menor mede pouco mais de 10 centímetros, passa a maior parte de sua vida escavando embaixo da terra e é considerado o menor tatu do mundo. O seu corpo é coberto por pelos brancos e sedosos, mas sem dúvida, sua característica mais notável é o peitoral rosado que cobre a parte superior, tanto em filhotes quanto em adultos. O principal alimento do tatu é alimentar-se de invertebrados e plantas e é visto raramente na superfície. Encontrado nas planícies da Argentina, o peixe-ciego menor é muito suscetível ao estresse e não tolera bem o encontro com humanos. É um animal muito delicado que em cativeiro vive no máximo 8 dias e morre. Em quinto lugar está o ai-ai. Parece mais um morcego, mas eles são uma espécie de lêmure nativo de Madagascar. Noturno e arborícola, este lêmure é o maior primata noturno do mundo e tem características únicas que o distinguem, como pelos negros, os seus olhos são grandes e possui boa visão noturna, orelhas em formato de morcego que lhe permite fazer ecolocalizações e possui um dos seus dedos maior que usa para conseguir caçar larvas nos buracos das árvores. Ele os bate contra a madeira para gerar reverberações acústicas que lhe permitem encontrar larvas de madeira. Encontrado apenas na ilha de Madagascar, na costa africana, o ai-ai é uma espécie de lêmure que é conhecida pela sua aparência peculiar. Apesar de seu tamanho inofensivo, as lendas costumam associá-lo como a má sorte e com a morte, o que faz com que essa espécie esteja correndo risco de extinção. Em sexto lugar está o Elaphadus cephalophanes, também chamados de cervo de topete ou eláfados. Eles são uma espécie rara de mamíferos encontrada em floresta
da região central da China. O cervo de topete é pequeno, possuindo entre 50 e 70 centímetros de altura. São magros e com grandes variações de peso, podendo pesar entre 17 e 50 kg. O que raramente chama a atenção nesse pequeno ungulado são as duas presas que projetam de sua boca. Eles podem ser bem longas, afiadas e grossas. No entanto, estão presentes apenas nos machos. Embora possa parecer estranho, as presas são uma característica comum de algumas espécies de cervos asiáticos. De acordo com estudos, essas presas são usadas para lutar contra outros machos em brigas ritualizadas que ocorrem durante o cortejo. Não há evidências de que essas presas têm algum tipo de propósito relacionado à alimentação, porque até mesmo a dieta desses animais se baseia em herbáceas, frutas e bambus. As fêmeas dessa espécie não possuem presas e acredita-se que elas estejam presentes nos machos para que eles possam lutar contra seus concorrentes durante o cortejo. Em sétimo lugar está o Povo Dumbo. Esse bichinho que recebeu esse nome por causa do personagem da Disney, por ter as duas barbatanas que se localizam na sua cabeça, que fazem lembrar as orelhas do elefante Dumbo da Walt Disney. Eles vivem em águas oceânicas profundas entre 3.000 e 4.000 metros abaixo da superfície e por isso raramente são avistados. Há 7 espécies que conseguem alcançar os 7.000 metros, que é a profundidade máxima a que já foi encontrado. São seres relativamente pequenos. Apesar disso, não se sabe o tamanho nem o peso médio da espécie. O maior exemplar registrado pesava quase 13 quilos e tinha quase 2 metros de comprimento. Estima-se que a medida em tamanho seja de 30 centímetros. Não se sabe qual seria o peso do animal deste tamanho. Em geral, foi observado que eles são brancos ou de tonalidade muito pálida. A falta de luz em seu habitat não permite que desenvolvam pigmentos na pele e também não se sabe exatamente como se reproduzem. O principal alimento do povo Dumbo é vermes, moluscos e da grande variedade de crustáceos existente a estas profundidades. Além disso, engolem as suas presas inteiras, em vez de picar em pequenos pedaços antes de colocar na boca, como fazem outros cefalópodes. E pesquisadores afirmam que pouco se sabe dessa espécie de polvo. Terminamos, pessoal, e esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de nos deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos e também não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!